Gente, essa é mais uma reunião do Grupo de Estudo e Pesquisa, do Grupo de Estudo em Cozinha Brasileira, né? Que é ligado ao mestrado e ao bacharelado em gastronomia da Universidade Federal do Ceará. Hoje nós temos a ilustre e maravilhosa presença da professora Yara Gomes, que ela vai fazer uma palestra sobre o olhar geográfico, o título, o olhar geográfico sobre a alimentação. A Yara, ela é graduada em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará, tem mestrado também pela Universidade Estadual do Ceará em Geografia, é doutora em Geografia pela Universidade Federal. Na Universidade Federal, ela é professora adjunta, ministra atualmente, entre outras disciplinas, uma disciplina ligada à Geografia da Alimentação, e ela é coordenadora do LAPUR, que é um laboratório de planejamento urbano e regional, também do bacharelado, ligado à geografia da UFC, e também é coordenadora do NUPEG, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Alimentação, né? Ela coordena esse núcleo e esse laboratório. O laboratório e o grupo são muito dinâmicos, e ela participa de grupos do CNPq, ligados também à questão da alimentação. Eu dou as boas-vindas à professora Yara. A professora Yara, além de tudo, de toda essa, né, desse currículo maravilhoso, esse pequeno parte eu falei um pouco do currículo, ela é a minha orientadora também no meu doutorado, viu? Ter essa missão e essa função, né? Eu agradeço demais a professora Yara pela presença aqui nessa ministração da palestra, e uma boa tarde a todos, e vamos aproveitar que esse assunto é um assunto interessantíssimo e super atual na questão da ciência da alimentação de uma forma geral. Boa tarde. Oi, Léo, boa tarde. Léo, só explica, para o... Vou explicar. Desculpa, nós vamos ter a professora Yara ministrando a palestra de 45 minutos e 1 hora. Depois nós teremos, durante esse tempo, gente, vocês vão fazendo as perguntas no chat. Essas perguntas serão respondidas posteriormente, durante 30 minutos, depois da palestra da professora Yara. Ok? Aí a gente pode abrir para discussão e fiquem bem à vontade de fazer as perguntas que se acharem necessárias. Ok? Obrigada, Léo. Oi, Léo, muito obrigada, viu, pela sua gentileza e generosidade aí no currículo. Acho que é porque você quis puxar um pouquinho meu saco, viu? Aí depois que você falou que era meu orientando, aí o pessoal entendeu. Obrigada, viu, assim, de verdade. Agradeço a Adriana também, tá, pela gentileza, a oportunidade, na verdade, né? Permitir, assim, com que a gente possa conversar um pouco mais de perto. Na verdade, o curso de gastronomia, os colegas do curso de gastronomia aqui da UFC e nós aqui da geografia, nós já temos, assim, estabelecido um debate, né, razoável. Acho que esse debate pode ser incrementado, né, cada vez mais. De fato, muito recentemente, né, o Léo passou para a minha orientação, ele vinha desenvolvendo um trabalho com uma colega, e aí, em conversa, nós achamos que seria interessante ele está sob minha orientação, tá? Porque tem sido um prazer, um desafio também, né? A formação do Léo não é em geografia, então a gente tem um caminho aí a trilhar. Para mim, no caso, é bem mais interessante, porque eu acabo aprendendo com ele várias coisas, né? Eu quero, assim, agradecer a presença aqui dos colegas, estou até um tanto quanto constrangida, né? Meus professores estão aqui na sala, colegas e meus professores, né? O professor José Jarimaté, que eu tenho bastante respeito, já esteve comigo numa disciplina. A bibliografia faz parte, inclusive, dessa disciplina com os meus alunos, tá? E outros colegas aqui, professor Renato Pequeno, os alunos aqui estão tudo comentando, o professor Renato Pequeno está na sala, a professora Denise Elias está na sala. Então, assim, na verdade, são meus professores e meus colegas, o que me deixa muito feliz, né? Então, parte do que eu trago aqui também desse caminho, né, dessa construção ao longo da minha formação, tá? Eu vou apresentar aqui o slide rapidinho, tá? Vou abrir para a gente começar a conversar. Queria agradecer aí o aceite do convite, né, da professora Yara também. A gente fica muito feliz de fazer essa parceria, né,
a geografia, já vem sendo feito, né? Além do Léo, a gente também tem o Hermano, que é outro colega da gastronomia, que também está fazendo o mestrado na geografia. Então, assim, essa parceria é fantástica, a gente fica muito feliz. Sim, o Hermano, um colega também. Será que eu vou acertar direitinho aqui esse... Eu vou pôr... Ai, parece que agora foi. Vou colocar aqui em apresentação. Bom, para mim aqui no meu celular apareceu, acho que tá direitinho, né, Adriana? Tá ótimo, viu? Tá bom, então se eu não sei se só aparece o slide, tá? Eu não sei se tá. Acho que sim, que aqui para mim é só o slide que está aparecendo. Qualquer coisa, se eu ficar dando uma olhadinha aqui para o lado, é porque eu estou com o celular e a tela. Às vezes a gente fica meio confuso, né? A gente está aprendendo ainda a lidar com essas tecnologias, né? Mas, bom, esse é o desafio também, né, dos últimos meses, né? E é o menor deles, digamos assim, né? Bom, então... Só aquela tarjetazinha, né, que você conseguiu ocultar, tá bem no meio do seu slide. Ah, tá. Então, eu vou tirar. Eu acho que se eu puser assim já, né? Pronto, já ela ficou mais para cima agora. Tá bom, acho que ela não vai atrapalhar, não. Bom, desafio de organizar uma palestra, tá, com esse tema, né, um olhar geográfico sobre alimentação. Um desafio, gente, no sentido de que é importante que eu comece essa fala fazendo essa observação. Por mais que eu tenha, durante toda as minhas pesquisas, a minha formação, eu tenho de fato tangenciado o tema da alimentação, eu diria que do ponto de vista de uma geografia da alimentação, de fato, no último ano, talvez um pouco mais, entre 1 e 2 anos, é que eu venho me debruçando, tá? Inclusive, organizar essa palestra me fez acelerar um processo, né, de levantamento, perdão, não mais de levantamento, mas também de levantamento, né, mas de leitura bibliográfica sistemática, né, de fato, sobre a geografia da alimentação, para a gente entender mais ou menos a perspectiva dela no Brasil, na América Latina, entender também esse contexto numa escala internacional, digamos assim, né. Eu começo, inclusive, essa fala... Bom, agora passou. Eu começo aqui essa fala fazendo esse destaque que a gente está falando aqui de uma geografia da alimentação, né? Eu quero explorar um pouco dessa geografia da alimentação no cenário brasileiro, mas a geografia da alimentação, ela tem uma história, né? Ela tem um contexto, né? E nessa minha pesquisa, mencionada agora anteriormente, né, é uma pesquisa que ela não está acabada, pelo contrário, ela falta bastante ainda para acabar. Imagino que, inclusive, consiga realizar sozinha, né? E eu acho que é até importante esse destaque, porque muito recentemente a gente conformou um grupo, né? O que o Léo fez menção, no PEGA, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Geografia da Alimentação. Então, esse grupo e essa minha fala aqui também vem nesse sentido, tá? De convidar as pessoas para conversar. Gente, desculpa, é home office, de vez em quando vocês vão ouvir o latidinho aí do meu cachorro, tá? Desculpa. Então, assim, para a gente construir essa leitura, do ponto de vista, inclusive, do Ceará, eu destaco que a gente tem esse laboratório, tem um montão de coisa para fazer, mas tem muita coisa feita também, tá? Eu mesma, a coisa do núcleo, eu queria externalizar um agradecimento desde já aos colegas, mas, sobretudo, aos alunos, né, que têm, assim, têm encarado esse desafio comigo. Então, por exemplo, hoje, atualmente, a gente tem estudos já sendo realizados, né, no âmbito da graduação comigo, mais especificamente, por exemplo, sobre a questão do abastecimento alimentar na metrópole de Fortaleza, também sobre os desertos alimentares, que é algo assim, um tanto quanto polêmico, vou até falar um pouquinho aqui, porque é um tema recorrente não na geografia brasileira, mas na geografia, sobretudo, anglo-saxão, tá? E a própria região metropolitana de Fortaleza, eu percebo que tem muita coisa assim para a gente levantar, para a gente conhecer. Tem um aluno, inclusive, estudando mais especificamente um município na região, do ponto de vista da produção, e aí a gente vai falar de geografia da alimentação, não se preocupa só com produção, mas a Débora tem
uma preocupação mais específica, mas não somente na produção de um município da região metropolitana de Fortaleza. Bom, e deixa eu ver algo mais assim, do ponto de vista da pós-graduação. O Léo, a gente começou a trabalhar agora, né? Está vindo mais para o litoral, tá na perspectiva da cultura alimentar, está estudando o Festival Gastronômico da Lagosta, né? Uma coisa que eu ainda estou chegando perto, ainda estou me aproximando, tá? Bom, então, quando a gente começa esses levantamentos, né, até faço menção também a isso, porque eu vi os colegas que estão aqui no grupo Meet, eu sei que tem alunos meus aqui, tá? E aí é importante que a gente diga que esse percurso é um percurso natural, de quem está, de fato, com interesse, destacando que essa minha procura, essa minha pesquisa, ela é uma pesquisa muito feliz, estão muito motivados, os alunos percebem isso, já vou aqui até adiantando pedindo desculpa, porque às vezes eu acho que eu tenho motivado com excesso, né, que eu fico o tempo todo, pessoal, mandando textos para eles. Essa semana acho que eu mandei uns 10 textos sobre os desertos alimentares para o Anderson, né? Tudo da food geography, digamos assim, né? Dessa geografia anglo-saxã. Mandei um montão de coisa aí que vou mandando para os outros colegas. Acho que essa animação da gente, né? Vai descobrindo os temas, vai se interessando, tá? Mas o fato é que eu tenho percebido é que quando a gente fala dessa geografia na América Latina, não é que esse recorte seja específico da América Latina, tá? Mas eu percebo, assim, um recorte muito mais do ponto de vista geopolítico, né? Eu diria que tem assuntos, acho que talvez por conta, de fato, da própria, da nossa própria história, né? Por exemplo, quando a gente fala da questão da soberania alimentar, do bem viver, né, dessas abordagens pós-colonialistas, né, da soberania que dialoga aí com a questão dos territórios, movimentos sociais, o confronto aí com a lógica de fato do agronegócio, então são temas assim, recorrentes, digamos assim, nessa geografia da alimentação da América Latina, tá? Deixa eu dar uma passadinha aqui. Bom, e aí como essa fala, que ela é uma fala que não está acontecendo também só para os meus alunos e para os meus colegas da geografia, mas está acontecendo também, na verdade está acontecendo um grupo de estudos para estudiosos, né, da gastronomia também, aí eu vou fazer menção a alguns detalhamentos aqui da geografia, tá? Os colegas aqui da geografia, inclusive, podem complementar, me corrigir conforme o caso, né? Tanta coisa, tanta informação, a gente às vezes vai, confundindo um pouco as coisas, né? Mas o fato é que a gente, acho que talvez até devesse falar um pouco do que eu vou falar na sequência, né? Acho que eu mudei um pouco aqui a ordem, mas, enfim, quando a gente vai organizando os slides aqui, é tanta coisa que a gente... Né? E aí, assim, para a gente falar de geografia da alimentação, a gente tem que falar um pouquinho do que é a geografia, né? E quando a gente fala em geografia, a gente fala muito... porque a geografia, ela tem aí um objeto de estudo que ele é de interesse de outras ciências, né? Então, a gente tem a sociedade como um objeto, né, digamos assim, de estudo, mas que é pensado, é objetivado, né, como diria lá o nosso colega, o nosso professor Roberto Lobato, a partir dos seus conceitos, do seu conceitual, né? E aí, então é a partir do espaço, do território, do lugar, né, desses conceitos e categorias que a gente, de fato, vai pensar a sociedade, né? Mas, de maneira geral, a gente trabalha com a perspectiva da produção do espaço, né? Então, é muito comum que aí os colegas que não são da geografia, eles queiram entender um pouco mais que produção do espaço é essa, né? Então, na verdade, a gente está falando aqui que produzir espaço, digamos assim, né? Esse espaço que é produzido pela sociedade, se estabelece, né? Essa relação entre sociedade e natureza, ela se dá sobretudo a partir do trabalho, né? O Milton Santos trabalhou, e aí a gente também replica isso por muitas vezes, né? De fato, essa possibilidade da transformação de uma primeira natureza por uma segunda natureza, né? Então, é muito emblemático a gente falar nessa perspectiva da geografia, com uma ciência que tenta compreender, trabalha, estuda essa produção do espaço, né? Pensa esse espaço geográfico, e aí eu acho interessante começar a falar um pouco disso, né? Para que a gente fale, então, da geografia e a geografia da alimentação, porque a gente não tem só uma geografia da alimentação. Na verdade, a gente tem uma geografia urbana, a gente tem uma geografia agrária, a gente tem uma geografia econômica, né? Até lembrei aqui, falando de tudo isso, eu pus aqui
umas figuras aqui dos eventos, eu lembrei que quando a gente está construindo os nossos trabalhos, sobretudo em algumas linhas mais específicas, e aí eu lembrei disso, gente, desculpa, viu, gente, pelos cachorros aí latindo. Eu lembrei que alguns colegas que inclusive estão aqui presentes, às vezes a gente fica procurando meio que se enquadrar, né, assim, nas discussões dos grupos de trabalho, né, e eu diria que, porque quando a gente fala de uma geografia da alimentação, e como essa geografia, ela está muito associada, eu penso, pelo que eu tenho, digamos assim, percebido, ela de fato, quando a gente faz um apanhado no primeiro momento, a gente de fato tem a impressão, tá, que a gente tem pensado muito na dinâmica da produção, tá? Então, obviamente que se a gente está falando de uma geografia da alimentação, a gente vai falar sobre produção de alimentos, né? Mas, na verdade, o que a gente quer dizer é que a gente não se limita a pensar a produção de alimentos, né? Inclusive, não é o foco aqui dessa fala, mas a perspectiva uma discussão sobre alimentos hoje, ela requer, assim, muitas outras reflexões, né? Porque, assim, por exemplo, falar aqui disso na gastronomia é tranquilo. A gente entende o que é o alimento, a gente entende, né, que o alimento, de fato, ele tem toda essa questão aí da nossa necessidade de reprodução biológica, né, a nossa relação, mas, para além disso, também da nossa relação cultural, histórica, né, também, de fato, geográfica com os alimentos. Mas, na atualidade, a gente também tem essa perspectiva do alimento enquanto mercadoria, de fato, né, enquanto um produto aí comercializado, né? Então, a geografia da alimentação, ela entende, ela percebe isso, né? Então, a gente tende a falar que, para além de uma preocupação com a produção de fato, e mesmo do consumo, nos interessa aí pensar todo esse circuito espacial, e mais do que isso, a gente pode dizer que a geografia da alimentação, ela coloca em relevo aí a ordem espacial dos fenômenos com os quais, por exemplo, né, a gente fez menção agora ao nosso interesse aí pela produção, pelo consumo de alimentos, mas também essa perspectiva de entender os padrões, as relações globais que afetam, né, quem produz de fato esses alimentos, como, né, onde que esses alimentos são produzidos, quem é que consome, quais são as ligações, de fato, as relações entre esses sujeitos, né? Então, essas relações são justamente elas que vão revelar essa desigualdade entre esses sujeitos, né? Entre, por exemplo, os agricultores que cultivam os alimentos, né? E aqueles que vendem, por exemplo, esses alimentos. Sobretudo se a gente não enxergar, se a gente fizer aquela reflexão inicial que eu estabeleci, como eu disse, meu foco, né, da gente pensar, portanto, mais não numa produção vista não mais apenas só como alimento, né? Então, a gente pode dizer que essa desigualdade se reflete aí nesses relacionamentos aqui que nós conhecemos de longa data, né, que eu estou chamando aqui de um sul global e um rico norte, né, digamos assim, do mundo mais desenvolvido. Chama atenção também porque, quando eu fiz essa observação no meu slide, depois eu fui olhar, tem que destacar que quando a gente fala dessas desigualdades, elas se estabelecem no modelo atual, por exemplo, dos sistemas alimentares, inclusive dentro dos países desenvolvidos, né? Então, a geografia da alimentação também está atenta a isso, tá? Olha, eu queria dizer que, bom, pode ser que a minha apresentação, não sou muito boa aqui nessas coisas de apresentação, de slide, né? Os alunos vivem, às vezes eu ministro uma aula, os alunos ficam pedindo slide, eu falo, gente, meus slides assim, não são muito interessantes, não, tá? E pode ser que esteja um pouco, de repente, atrapalhado, tá? Mas, enfim, né? Foi a melhor forma que eu encontrei para esse momento, tá? Então, a gente percebe que tem uma extensão aí, né, da pesquisa em geografia e alimentação, e que essa extensão, ela também interessa a outras discussões disciplinares, né? Porque todas elas aí estão em torno da comida. Eu trouxe alguns autores aqui, eu não fiz isso para esses autores, mas eu fiz para alguns, até pensando porque tem, além de colegas interessados na temática, tem alunos aqui também, tá? Esses autores aqui especificamente são anglo-saxões, tá? E esses autores, eles vão mostrar que é importante a gente traçar a complexidade da pesquisa dos estudos alimentares, porque, de fato, há uma extensão que
nos permite pensar desde as sociabilidades das identidades alimentares, né, até uma questão, de fato, das soberanias, sabe aquela discussão toda que vai da segurança até a soberania alimentar, transitando ali entre uma perspectiva da segurança alimentar e nutricional, né? Então, eu fui apontando aqui algumas perspectivas dessa extensão da pesquisa em geografia da alimentação, tá? E aí também, né, eu acho que eu me coloco aqui um pouco do ponto de vista que até hoje, né, nessa minha curta jornada, eu assumo uma posição dessa perspectiva da geografia teórica e metodologicamente pluralista, no sentido de que eu penso esse pluralismo como uma oportunidade para a gente conversar, né, para esse construto que cruza as fronteiras históricas mais amplas da geografia, mas ao mesmo tempo também sugere aí alguns tipos de debates atuais que podem, sobretudo, conduzir o processo e as elaborações com uma contribuição intelectual futura, né, dessa geografia, tá? Nesse sentido, né, dessa minha... De vez em quando eu estou tirando aqui, porque você está ficando eu tenho medo de apertar aqui e tirar do ar a apresentação. Não tem problema não, vou ficar mudando, tá? Então, nessa leitura, por exemplo, dessa geografia, Food Geography, tá? Eu me deparei, inclusive, com as terminologias que, de repente, para os alunos aqui, é um incentivo, tá? Inclusive, para a gente incrementar as nossas leituras, os textos em outras línguas, tá? Estou percebendo as minhas limitações agora, como a gente precisa, de fato, se aproximar, como a gente precisa encaminhar, tá? O nosso conhecimento em outras línguas, porque para essa construção ela é fundamental, tá? Então, quando eu me debrucei, sobretudo, o que eu percebi, o que eu tenho percebido, sobretudo, é que quando a gente fala assim de uma geografia da alimentação de fato, a gente tem meio que um hiato entre o que foi produzido, sobretudo aí entre a década de 70 e os anos... eu não sei se eu consigo precisar, se é muito assim, muito prepotente da minha parte, né? Mas eu diria que se a gente tem um hiato, porque nos últimos 20 anos a gente ganhou mais força e eu vou, assim, justificar mais ou menos porque eu acredito que a gente ganhou força, tá? Mas antes de mais nada, eu queria dizer que essa nossa ligação com o projeto, digamos assim, de uma geografia crítica, né, que se estabelece, portanto, mais ou menos a partir da década de 70, tá? Ela já é uma geografia que aborda aí a desigualdade. Então, aqui, inclusive, pus uma outra coloração, são temas assim que a geografia crítica ela se apropria, não só a geografia, tá, pessoal? Mas a geografia crítica ela se apropriou claramente desses temas, né? Acessibilidade, a questão da acessibilidade à cidade, a geografia da saúde, ensino e educação. Tá? E aí essa tradição, ela se estende também nos debates, obviamente, sobre a comida na geografia, né? E aí eles tratam, assim, eles chamam de geografias sociais, né? Eu achei diferente, assim, mas enfim. E aí a gente tem alguns autores que vão explicar um pouco dessa tratativa, né? E dizer que questões como quem consegue o quê, onde, como, né? Como é que esses alimentos eles são produzidos e também como os sujeitos alcançam, né? O alcance que essa produção tem, não qualquer produção, mas uma produção de fato, né? Saudável, né? Em vários e diferentes contextos espaciais, né? Então, eu acho que essa preocupação, ela não é da geografia, não surgiu agora, tá? É isso que eu estou querendo destacar, sobretudo. E aí, essa discussão, de fato, ela pode ser encontrada aí numa gama de periódicos, né? Projetos aí que abordam as questões de desigualdade e diferença espacial. Aí, assim, só para deixar mais informativo aqui, eu trouxe alguns dos infelizmente, parte dos artigos, inclusive, são artigos que, para baixar
a gente tem que pagar, né? Mas boa parte não. Então, assim, a estudantada aí pode ficar tranquila que dá para a gente catar, né? A universidade, inclusive, disponibiliza, na verdade, a universidade disponibiliza uma série, quando você utiliza a sua matrícula ou o CPF, muitas revistas também a gente tem acesso, tá? Então, por exemplo, algumas revistas da própria Geografia Aplicada, né? Elas têm edições, algumas edições especiais. Aí eu encontrei uma onde os geólogos vão discutir a dinâmica espacial dos sistemas alimentares, tá? Então, isso tudo está na minha pasta, está no meu acervo, né, que eu estou construindo. Não, perdão, passei dois aqui, tá? E como eu mencionei para vocês, essa retomada, digamos assim, do interesse, né, para uma geografia, para a questão alimentar, na verdade, tá? E para a agricultura, porque de fato eu penso que seja uma questão indissociável, eu aposto, assim, muito em dois elementos, tá? Eu diria que são alguns livros que no início no início dos anos 2000, eles ficaram bem populares. Eu citei só um aqui, tá, pessoal? Eu poderia citar outros inclusive desse mesmo autor, ou outros de outros autores, tá? Mas eu trouxe esse aqui porque, de fato, ele é um livro, assim, bem conhecido, tá? Mesmo de quem não é, de fato, da área, que é o Dilema do Onívoro, né? Então, o Michael Pollan vai lá trabalhar desde a perspectiva são 3 capítulos, né? Ele começa lá com milho, e vai falar da indústria alimentar, como ela se apropria. Ele começa com uma pergunta, inclusive, muito simples, né? O que a gente tem para o almoço? E aí ele faz toda uma reflexão. Bom, e aí, assim como o Michael Pollan, outros, né? Uma outra, assim, hipótese minha é que, depois digamos assim, desse ato, dessa pausa, a preocupação com a questão alimentar ganha destaque, sobretudo na agenda, né, da política internacional, né, mas também do público de maneira geral, sobretudo porque você tem aí uma variedade de eventos nos últimos 30 anos, né, 20 anos, perdão. Nos últimos 20 anos, né, que inclui aí desde a perspectiva dos preços globais de alimentos, né, que se tornam aí cada vez mais voláteis. Nós temos aí motins por alimentos, tá? Grilagem de terra, mudança e, sobretudo, a questão das mudanças na dieta, tá? Isso vai chamando a atenção dos legisladores e do público. E aí, óbvio, tá, pessoal, não estou dizendo que tem grilagem de terra só nos últimos 20 anos, não, né? Por favor, muito menos a questão dos motins por alimentos, né? Oricuri que o diga, né, pessoal? Mas, enfim, eu diria que no cenário mundial, essa perspectiva, por exemplo, das dietas, tem chamado a atenção de inúmeras pessoas, não necessariamente dos acadêmicos ou dos pesquisadores, mas da sociedade de maneira geral, né? E, obviamente, também se coloca, inclusive, na perspectiva das políticas, né, dos legisladores, né? E aí eu acho que a comunidade acadêmica também percebeu, acho que a geografia, né, já com a sua tradição aí de pensar o ambiente urbano, né, abrangendo aí a perspectiva das ciências sociais, as suas ferramentas analíticas espaciais, né, quando a gente cita aí a perspectiva do GIS, do sensoramento remoto, né, e suas abordagens, eu acho que está, digamos, excepcionalmente bem posicionada também para explorar as questões agroalimentares, né? Aí eu trouxe aqui um texto, acho que o pessoal da gastronomia vai gostar, de um autor chamado Derek, o sobrenome dele não consigo pronunciar direito, tá? Mas eu acho que é Shanahan, não tenho certeza. E ele é da Millersville University, tá? Ele fez uma editorial de uma revista, e aí ele tem um texto muito interessante, e ele começa o texto dele fazendo essa pergunta, né? Ele fala, olha, que combinação, né, a gente tem geografia e comida, né? Mas será que a comida tem uma geografia? E aí ele continua, claro que sim, tudo tem uma geografia. A comida é inerentemente geográfica. Comida vem de algum lugar. Alimentos diferentes estão associados a diferentes grupos de pessoas, né? E tais identidades culturais estão geralmente baseadas em lugares, né? E aí isso é para a gente reforçar que a gente também pensa a comida, a gente também pensa o alimento, né? Como aquilo que estabelece, né, também os nossos estereótipos, digamos assim, culturais, né? Ela não deixa de ter um marcador social, um marcador cultural, né?
nunca desprovido, obviamente, aí de significado. E as práticas alimentares, de fato, elas denotam cultura, classe, eu diria que até uma moral de inferioridade ou de superioridade, né? Então, eu estou trazendo aqui elementos para a gente pensar essa pluralidade e essa possibilidade que a geografia da alimentação tem, tá? Na sua construção, né? Para isso aqui, antes de apresentar alguns trabalhos aqui, que eu acho muito interessantes em geografia da alimentação, para a gente conhecer um pouco mais, eu acho que, bom, eu me senti um pouco assim na obrigação também de provocar, né, os nossos colegas geógrafos. Eu sei que tem pelo menos um colega aqui, tá? Porque eu acho que a geografia, a gente já é questionado do ponto de vista do verdadeiro sentido do valor acadêmico, né, das questões alimentares há algum tempo. A gente até já está acostumado com isso, né? Agora, do ponto de vista das geografias, digamos assim, eu acho que dentro da própria geografia, né, a gente também, às vezes, acaba tendo que explicar algumas coisas, né? Imagine só no âmbito geral, né? E aí, eu citei aqui a geografia do esporte, pessoal, mas eu poderia ter citado outras, tá? É muito comum as pessoas perguntarem, sobretudo porque eu falei aqui em pluralidade, isso também ecoa, causa uma confusão danada, né? E aí, essa perspectiva de pensar a questão alimentar, também como pensar esporte a partir da geografia, né? Então, será que comida e esporte realmente tem uma geografia? Isso aqui é para a gente construir, para a gente ir pensando nisso juntos, né? Sobretudo porque a gente acredita, né, que o estudo da questão alimentar, ele de fato é composto aí por uma equipe diversificada de pessoas, né, colegas que estão dispostos, né, pesquisadores aí, a olhar além de fato da geografia. Então, apesar da gente trabalhar e a gente reconhecer a originalidade por isso que tem uma geografia da alimentação, eu acredito, né? Mas eu não advogo aqui numa proposta reducionista, tá? Numa perspectiva de um limite, um conjunto considerado assim adequado para a gente levantar esses estudos. Eu acho que a gente precisa andar de mãos dadas, tá? Com outros cientistas, com outras, né? E aí eu penso que a geografia, os estudos da alimentação, né, sobre a alimentação, eles podem sim estar sintetizando assuntos, né? Capaz, por exemplo, inclusive de fazer sentido fora das questões alimentares, né? Mas aí colocando de fato as práticas alimentares no contexto dos ritmos de vidas mais amplos. Aí eu acho que a geografia, ela tem, assim, digamos assim, uma contribuição intelectual, né? A geografia da alimentação, ela nos permite, portanto, aí, representar essa complexidade da vida cotidiana, em vez de tentar, digamos assim, reduzir a comida, digamos assim, aos átomos, né? Da nutrição, da biologia, né? E nesse sentido, também, nessa contribuição, é que eu trago aqui, tá? Eu reafirmo, né, as percepções geográficas aqui sobre as questões alimentares numa perspectiva plural, tá? Quanto à própria geografia, né? E aí aqui eu cito uma série de trabalhos que têm temas geográficos, né? Mas que todos eles abordam a questão dos alimentos, né? Seja do ponto de vista do consumo, da produção, da regulação aí de todo o espaço, né? E aí também nas mais diferentes escalas, né? E interações, mas que, portanto, eles podem abordar a natureza dos alimentos na constituição de áreas urbanas, né? Mas também, ao mesmo tempo, podem tratar aqui do papel alimentar na constituição, por exemplo, das identidades baseadas no lugar, tá? Aí, o que eu encontrei aqui nessa minha pesquisa? Eu vou citar aqui trabalhos elaborados aqui no Brasil, na geografia brasileira, mas vou citar também trabalhos que eu encontrei, sobretudo na geografia anglo-saxã, como eu já mencionei, tá? O trabalho do Terence, tá? Ele fala, por exemplo, né, sobre as identidades, né, baseadas aqui no lugar, né? Então, quer dizer, ele estuda
a pimenta, né, como esse ingrediente chave aqui na constituição da identidade cultural de Puebla, né, no Colorado. Tem aqui o título do artigo, né? Eu fui grifando o título do artigo, o autor, e aí eu tenho todos eles organizados, inclusive esse não tá traduzido, tá, pessoal? Mas, sobretudo para os alunos, eles podem ser facilmente encaminhados, tá certo? A ideia, inclusive, é que a gente utilize alguns desses textos numa disciplina que a gente está elaborando agora na pós-graduação. Inclusive fazendo menção para os colegas aqui, né, para os alunos da pós-graduação, que existem algumas disciplinas no Brasil, né, que a gente está falando da pesquisa, mas existe também uma preocupação de discutir esses temas, né, do ponto de vista das disciplinas. E aí, por exemplo, o professor Paulo Scarin, acho que trouxe 2 trabalhos dele, o professor Paulo Scarin, do Espírito Santo, inclusive ele tem essa disciplina no programa de pós-graduação. Também uma colega que me aproximei recentemente por conta da rede, da REAGRE, né, a rede de pesquisadores sobre as regiões agrícolas, a professora Roberta Aruso, lá da Federal Rural do Rio de Janeiro, ela também, inclusive, tem uma disciplina Geografia, Alimentação e Agricultura, muito interessante também, tá? Bom, aqui no Brasil a gente tem vários tipos de estudo, por exemplo, aqui sobre a indústria do leite, que eu estou citando, eu estou trazendo aqui alguns exemplos, alguns trabalhos, tá? A gente vai ter aqui desde trabalhos que vão discutir, né? Por exemplo, a questão da regulação, e aí o estudo da produção do leite, por exemplo. Eu trouxe aqui uma colega, né, que é da Universidade Estadual do Ceará. Hoje ela não trabalha mais com essa temática, pessoal. Hoje ela trabalha muito mais, se debruça muito mais com a perspectiva das migrações, tá? Estudos populacionais, na verdade. E aí, há 3 anos atrás, ela fez um estudo sobre as dinâmicas territoriais da indústria de derivados de leite aqui no Ceará, tá? Parte dessas temáticas, né, dessas culturas, dessa geografia, inclusive de uma geografia aqui que se preocupa, que vem discutindo a produção dos espaços globalizados, que vem estudando o agronegócio, que mais recentemente tem se debruçado sobre o estudo do alimento e mercadoria, né, e aí, com um artigo publicado bem recente mesmo, saiu do forno essa semana, se eu não me engano, a professora Denise Elias, tá, que fez uma relação entre o alimento, mercadoria e a fome no Brasil. Então, ela realiza um debate aí sobre essa relação intrínseca entre a difusão do agronegócio e a fome no Brasil. Os 2 artigos aqui que eu trago do professor Paulo César Scarin, desvelando as transformações do espaço do alimento dentro dos apartamentos na cidade de Vitória durante a virada do século XX. Vocês vão vendo que as escalas de análise, a coisa da escala para a geografia é bem pertinente, né? O geógrafo não tem medo das escalas, né? Nem das micro, nem das macro, né? Ele também publicou um estudo sobre a representação da cozinha como elemento do produto imobiliário na cidade de Vitória, tá? Entre as décadas de 50 e 70. O pessoal da geografia também, eu tenho um trabalho aqui da Ellen Anjos, tá? Que ela estudou, é um trabalho super legal, preenche uma lacuna, inclusive, no campo da transição alimentar contemporânea vivenciada de forma bem frenética aí na Amazônia brasileira, que é um livro, tá? Chama Geografia da Alimentação, né, de Solimões, Amazonas. Antes de falar desse texto do professor Paulo César da Costa Gomes, que, inclusive, eu não conhecia, o professor Paulo César da Costa Gomes é super conhecido na geografia, mas eu não conhecia esse texto dele, tá? Antes de falar do trabalho dele, deixa eu falar do trabalho aqui da Patrícia Ponte, porque é bem nessa linha de pensar os sistemas alimentares, né, da atualidade, mas é uma leitura da geografia da alimentação no contexto da pandemia, né? Então, a gente teve agora muitos trabalhos da geografia da alimentação nesse contexto da pandemia. Se não muitos, mas alguns a gente teve, tá? E aí, esse trabalho do professor Paulo César da Costa Gomes está intitulado, acho que o pessoal da gastronomia ele é muito bacana, tá? Cozinha Geográfica a propósito da transformação de natureza em cultura, tá? Então, o professor Paulo César ele vai mostrar a importância de trabalhar geograficamente com a produção de alimentos, né, partindo aí da ideia das cozinhas como oficinas de transformação de natureza e cultura, e aí ele vai falar da forma de organização espacial, dos usos espaciais, né,
das cozinhas, e que tudo isso constitui um objeto de estudo aí para a geografia, né? Obviamente aí que ele reforça, né, quando ele estuda esse cenário brasileiro, essa cozinha geográfica do cenário brasileiro, ele reforça a necessidade da gente incrementar os estudos dos ambientes físicos desses lugares, né, em que essas cozinhas aparecem, né, a sua organização, as suas transformações, né? Então, é um texto que vale a pena se debruçar também, tá? Talvez mais fortemente agora alinhado com a tradição, né, de longo prazo aqui da geografia crítica, aí a gente tem a pesquisa sobre os desertos alimentares, né, que eu acredito aí que ela cumpre uma lacuna aí, do ponto de vista do abastecimento de alimentos, né, e essa relação aí com esse desafio que as sociedades, né, enfrentam de acesso, não apenas ao alimento em geral, tá, pessoal, mas ao alimento, de fato, aquele alimento considerado saudável, né? E eu trouxe aqui, por exemplo, um estudo de 2 pesquisadores, né, lá do Michigan, que é o Lúcio Zaletti e o Dave McDermott, que eles aplicam as abordagens científicas espaciais, né, para a pesquisa dos desertos alimentares, e aí eles vão demonstrando a complexidade que vem quando se tenta identificar esses desertos nos espaços, muitas vezes aí eles são mediados por algum modal de transporte, né? E aí tem um trabalho também, né, da Universidade de Connecticut, do Scott e do Patrick, né, o Scott Russell e o Patrick Heikan, que vão trabalhar a perspectiva dos GIS, né? Então, vai usar o georreferenciamento nas análises aí que examinam os desafios apresentados, né, pela dependência em grande escala com base no varejo dos supermercados, né, para abordar sobretudo a questão da segurança alimentar, tá? Bom, e aí, né, também eu acho que a gente tem que se perguntar, do ponto de vista da geografia, de fato, como é que a alimentação ela pode ser, portanto, esse eixo integrador, né, na questão territorial. E aí eu trago aqui, né, como eu disse, como nem todos os colegas que estão aqui, de fato, são colegas da geografia, eu destaco que na geografia a gente pensa o território, de fato, como esse espaço em disputa, né? Esse espaço que tem, na verdade, a gente pensa o território, né, a partir das implicações entre o espaço e o poder, né? Na geografia, o território ele tem esse caráter, de fato, político, né? Eu diria que quando a gente remonta, inclusive, para a geografia crítica, né? Perdão, a geografia clássica, né? Porque, óbvio, que no século XX, século XXI, a gente avançou, a gente tem outra discussão também sobre a perspectiva territorial, mas quando a gente vai para a geografia clássica, por exemplo, a gente vai lá para o Hassel, ele já apresentava o território aí a partir de 2 elementos que ele considerava bem relevantes, bem importantes, ou seja, a dimensão do abrigo, mas, sobretudo, e também a dimensão da alimentação, né? Então, essa preocupação, essa discussão, né, sobre a dimensão da alimentação, ela não é algo assim não é algo assim novo, né? É algo que se apresenta de fato assim na história da geografia, né? E óbvio que, como eu mencionei, a gente estabeleceu uma releitura, não uma releitura, mas também, né, uma releitura sobre a questão do território, né? Embora a discussão sobre o território ela tenha avançado, o que eu chamo a atenção aqui é que ela não perde assim, algumas das suas questões essenciais, né? Inclusive, várias das questões que foram, né, tratadas aqui na realidade, elas podem mostrar como a questão alimentar ela dialoga com a questão territorial. Alguns dos trabalhos, né, que eu mencionei, ou outros trabalhos que, para a geografia, eles são trabalhos, assim, comumente estudados, sobretudo nas últimas décadas, tá? Por exemplo, quando a gente fala na questão dos povos tradicionais, quando a gente fala na questão, né, dos povos indígenas, a questão da alimentação, ela é, sem sombra de dúvidas, um eixo integrador do território, né? E está pautado aí em vários elementos que constituem essa dinâmica territorial, por exemplo, de um povo. E, obviamente, tem a ver, lá no começo a gente já falava, né, sobre a perspectiva da cultura, a perspectiva da identidade, né?
os processos históricos de longa duração, digamos assim, né? Então, as identidades humanas, elas são frequentemente baseadas em locais, né, em lugares, e a gente pensa que a comida, ela é, de fato, um recurso importante e que ajuda também a constituir essas identidades, tá? Mais dois autores também, norte-americanos, eles desenvolvem um pensamento, uma reflexão sobre a questão da soberania alimentar, e eles já apontam, tá, essa reflexão como uma questão de cunho, de fato, geográfica. Eu trataria aqui mais, de fato, da questão da soberania alimentar, tá? E diria, sobretudo, que é nessa escala das comunidades locais, né, das comunidades tradicionais, que, de fato, não necessariamente das comunidades tradicionais, mas das comunidades locais, mas também nas comunidades tradicionais, que as pessoas, elas estão cada vez mais capazes, né, de lidar com a perspectiva dessa soberania alimentar, que é uma questão, de fato, também geográfica, né? E aí, para finalizar, né, eu queria reforçar que cada um desses estudos, cada uma dessas menções, cada uma dessas colocações, dessas reflexões, né, elas vêm, para mim, no sentido, de fato, de elucidar os diferentes conceitos, as diferentes noções geográficas, né, desapareceram aqui mesmo que passando nessa fala, na perspectiva do espaço, do lugar, da escala, território, das interações humanas, né? E quando a gente faz isso, de fato, a gente, digamos, ilumina os fundamentos característicos da questão alimentar. E aí é que eu acho que é fundamental, né, repetir aqui o que eu pus lá inicialmente, que é fundamental, então, a gente demonstrar como é que o raciocínio geográfico, é isso que a geografia da alimentação procura, essa demonstração, como é que ele pode ter uma originalidade, né, do ponto de vista da sua, não é essa palavra que eu estou querendo, da sua aplicação, mas eu vou usar aqui didaticamente, tá? Do ponto de vista, inclusive, da sua aplicação, e que a gente não pode confundir com os outros, por mais que a gente transite, por mais que a gente, né, por mais que eu, inclusive, tenha repetido algumas terminologias que possam ter causado alguma confusão, mas, na verdade, eu não quero confundir a geografia, né, e a geografia da alimentação com as outras áreas, né? Na verdade, o que eu ponho é que é necessária uma explicação aqui que, de fato, coloque em relevo a ordem espacial dos fenômenos, né, e que esse tem sido o exercício que me mobiliza, de fato, nesse percurso, né, nessa viagem pelo mundo da geografia da alimentação, né. Bom, e é isso, eu não sei nem quanto tempo eu levei, não sei se foi claro, não sei se foi uma tentativa bem sucedida, né, é um caminho que eu estou trilhando, de fato, mas a gente está aqui para conversar, né, para refletir juntos. Eu vou parar a minha apresentação. Muito obrigada, viu? Obrigado, professor Yara. Gente, nós temos agora um tempo de perguntas e também de reflexão a respeito do que a professora Yara tão bem explicou, né? Essa questão eu achei interessante, professora, quando você começou a falar da questão da geografia da alimentação, a questão da identidade dos povos, né? Dessa questão cultural, que para a gente da gastronomia, para nós que estamos da área da gastronomia, que levamos muita essa questão da importância cultural, da identidade, né? De como se resgata essa identidade, de como essa identidade ela é valorizada, de como essa identidade cultural ligada à alimentação traz uma vida melhor para a população de uma forma geral, principalmente quando você falou ali no final, nas comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, pescadores, como os que eu estou estudando, né? Então, é muito interessante saber que essa identidade, né, essa valorização da identidade, buscando essa identidade aonde? No território, né? Buscando ali no território, naquele espaço, essa questão da identidade. Sabendo que existe sempre, eu coloquei aqui, as diferentes formas, né? Eu estou lendo um livro chamado de Identidades e Diferenças. É muito interessante que ele fala dessa questão que, mesmo existindo a diferença, por exemplo, vamos falar aqui um pouco da alimentação
no Alasca, da alimentação para o Icapuí, né, aqui para o interior do Ceará, existe um viés comum a todos, que é da valorização da sua cultura, da valorização daquilo que traz a questão da soberania e da segurança alimentar, né? A soberania alimentar é aquela questão da pessoa poder comer o que ela acha que ela deve comer, né? E da segurança alimentar, que aquele alimento traga, de fato, nutrientes capazes de que aquela vida seja uma vida saudável, né? Achei interessante, viu? Então, a gente abre aqui, gente, para as perguntas de vocês, né? E para alguém que queira também se manifestar, tecendo algum comentário. Eu estou vendo aí que tem outros professores e que tem também alguns alunos, tanto da gastronomia como da geografia. Fiquem à vontade. Oi, gente, eu vi que tem uma ordem, eu vi que a professora Lúcia tinha levantado a mão, depois eu vi o Felipe. Não foi isso? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ela saiu da sala, acho que caiu a conexão, mas tinha uma pessoa antes do Felipe. Desculpa. Tem o Felipe e tem também a Roberta. Não, eu tinha eu acho que era a professora Lúcia, mas eu estou olhando aqui, acho que ela caiu. Se ela voltar, a gente, depois do Felipe, a gente passa a fala para ela. Pode ser assim, Léo? Pode sim, professora. Então, Felipe... Pode sim, Yara. Ela caiu, Felipe, mas se ela voltar, a gente dá a palavra para ela. Então, pode ficar à vontade, Felipe. Tudo bom? Oi, professora, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Eu não tenho muito aprofundamento na área do que a gente está debatendo aqui hoje, então talvez o que eu tenha para comentar seja um pouco raso, mas quando a professora estava falando sobre a relevância da pesquisa em geografia da alimentação, eu só consegui pensar que comer tem tudo a ver com o direito ao espaço, então não teria como desligar isso, porque quando a gente para pensar no processo que tem acontecido de monoculturas exterminando a agricultura familiar, por exemplo, para atender às necessidades do capitalismo, por exemplo. É um processo que tem tudo a ver com o direito ao espaço e o direito a comer, porque essa monocultura está diretamente ligada a uma produção de ultraprocessados, de alimentos ultraprocessados que, num processo de disseminação de uma cultura hegemônica global, tem tido o papel de tirar das pessoas essa diversidade da alimentação e tirar delas também o acesso a uma alimentação realmente saudável, porque o que é saudável nesses alimentos ultraprocessados? É difícil dizer. Então, são várias questões, quem é que está comendo esse ultraprocessado, quem tem interesse nessa produção, né? Qual o peso da nossa cultura alimentar na manutenção ainda, na preservação da produção de comida de verdade, em alimentos orgânicos, por exemplo? Qual o papel da nossa cultura em manter isso? E qual o papel dessa cultura global hegemônica em tentar exterminar isso para atender ao capitalismo vendendo uma comida mais genérica, né? Algumas reflexões que surgiram. Obrigado. Eu que agradeço, Márcio, Felipe. Já fiquei aqui com vontade de te convidar. Você já fez todas as optativas? Já vou aqui te convidar para fazer minha disciplina, para você participar. É interessante que você fala assim, né? Eu não tenho muita afinidade, assim, não tenho uma lei. Eu vou passar, vou pegar uma outra fala, que aí eu comento, né? Para não ficar uma coisa meio assim, a Adriana levantou a mão, pode ser? Aí eu faço um comentário, tá? Tá, gente, obrigada, professora, pela palestra, né? Achei muito interessante, e trazendo um pouco aqui para o link do grupo, né? Que é grupo de pesquisa, grupo de estudo em gastronomia brasileira. Eu lembrei, né, que eu divido a disciplina de cozinha brasileira com o Léo, e eu sempre começo, quando eu vou falar das cozinhas regionais, mostrando um mapa geográfico brasileiro, né? E
E nesse momento, a gente tenta passar a importância que a gente tem quando vai falar dessa parte, né, dessa questão geográfica, dos nossos biomas, da nossa biodiversidade, né, da nossa cultura, que tudo isso perpassa pela questão territorial. E na gastronomia existe duas linhas, né, assim, umas que são um grupo de pescadores que é a favor dessa cozinha regional e que defende a cozinha regional, e um grupo menor que fala que essa cozinha regional no Brasil ela já não tem tanta expressividade. E, assim, eu concordo mais com o primeiro grupo nesse sentido, né, dessa importância dos territórios para essa identidade, tanto cultural, como também da sociobiodiversidade, né, e defendendo também essa questão que eu acho muito importante que você e o Léo destacaram, da segurança e da soberania alimentar, principalmente desses povos mais vulneráveis, né? Então, a gente queria só fazer esse destaque e parabenizar. E uma outra questão é que, refletindo sobre o alimento, a alimentação, a nutrição, a gastronomia, a gente, dentro do curso de gastronomia, a gente acaba dialogando com muitas áreas, né? Mas a gente percebe que esse diálogo ainda não é assim tão forte, tão intenso, né? E acaba que cada grupo discute muito as suas especificidades, né? Aí eu queria que você discutisse um pouquinho essas duas questões, né? Das cozinhas regionais e desse diálogo, dessa interação ou dessa falta de interação entre as diferentes áreas. Então vamos lá, né? Primeira coisa é que a gente está numa conversa aqui, né? A gente está refletindo junto, né? Não é uma pergunta que eu estou trazendo resposta, não, tá? Mas volto aqui para o Felipe, tá? Porque eu vou pegar sua fala, Felipe, vou juntar com o que a Adriana falou aqui no final. Porque eu mesma, algumas vezes, recorrentemente, né? Utilizei algumas, né? Falei, soberania alimentar, eu falei, segurança alimentar. Então, de fato, como nem todo mundo está o tempo todo discutindo, se debruçando sobre essa leitura, às vezes, inclusive, tem uma certa confusão com algumas terminologias, né? Como vocês dois falaram nisso, é importante a gente destacar, tá? De fato, a gente não está falando da mesma coisa quando a gente fala em segurança alimentar e quando a gente fala em soberania. Na verdade, no meio do caminho aí, ainda tem uma pegada aí da segurança alimentar e nutricional, né? Para a gente, de fato, discutir o que é soberania alimentar. Então, eu não vou ficar aqui falando um tempão sobre isso. Só vou, assim, para colaborar aqui. Eu estou sempre preocupada com os nossos estudantes. Eu sei que eu conheço boa parte dos que estão aqui, né? Então, assim, e aí, Felipe, eu pego um pouco, assim, do percurso que a gente constrói e que os alunos ficam muito surpresos na geografia da alimentação, sabe? Porque quando a gente traz um material para a gente discutir, por exemplo, para falar de soberania, a gente vai discutir, a gente vai trazer o Josué de Castro, e a gente faz toda uma discussão, e aí, num dado momento, a gente fala, por exemplo, das cúpulas mundiais, né, da alimentação, a gente fala da FAO, né, e aí a gente fala, por exemplo, da Revolução Verde, né, e a gente fala como essas instituições, elas, inclusive a gente, quanto, né, acadêmico, a gente acaba entendendo o posicionamento de algumas dessas instituições como algo sempre horizontal, como algo que sempre esteve, porque tem uma cúpula ali que está pensando na questão da alimentação, mas nem sempre, por exemplo, a própria FAO, né, o papel da FAO aí nessa discussão sobre a alimentação, ele cabe, assim, algumas considerações, sabe? Sobretudo ali na década de, acho que 70, né? Por quê? Porque a FAO, por exemplo, comprou muito o discurso de que a segurança alimentar, a gente tinha que alcançar a qualquer custo, inclusive a preocupação estava toda no ponto de vista da produção. Então, se preocupou muito no que tinha, no quantitativo que se tinha que produzir, né, tinha que ser produzido para alimentar a população mundial. E essa produção tinha que ser feita a qualquer custo. Na verdade, hoje nós entendemos, por A mais B, quanto custou esse pensamento nesse momento, né? Como a gente sofre, a gente tem reflexos até hoje desse momento. Então, óbvio que nos anos seguintes, nas décadas seguintes, né,
os grupos, né, as câmaras que se formaram, que pensaram, que passaram a pensar, os conselhos, né, que passaram a pensar na questão alimentar, eles acumulam aí o nome, né, a perspectiva nutricional, ou seja, você não vai falar só na segurança alimentar, mas numa segurança alimentar e nutricional, que se passou a pensar e se preocupar também, não só no que a gente teria que produzir para alimentar essas pessoas, mas também numa perspectiva do que a gente tinha que produzir, como que a gente tinha que produzir para, de fato, para que as pessoas, de fato, elas não perecessem subnutridas, malnutridas, né? Então, assim, esses conselhos acabaram trazendo um pouco dessa discussão nutricional, tá? Mas o que eu acho que a gente tem que compreender do ponto de vista da soberania alimentar, é que aí sim, ela é uma pegada de fato horizontal. Então, ela não é como a segurança, eu vou usar esse exemplo aqui, tá? Então, ela não é algo de fato que vem de cima para baixo. Quando a gente pensa, por exemplo, quando eu penso na segurança alimentar, eu sempre penso algo que se impõe, algo que vem de cima para baixo. Quando eu penso na soberania alimentar, eu penso sempre como algo que vem de baixo para cima, que se horizontaliza de fato. Então, os povos, as populações, os sujeitos, eles estão ali se colocando, né? E aí eu fico, nesse caso, eu fico muito feliz em pensar a soberania, sobretudo como uma resistência e, sobretudo, percebendo como na América Latina a gente tem visto aí, sim, muitas desses coletivos, né? Eu acho que a gente não pode deixar de fazer menção, obviamente, aqui, a Via Campesina, né? E alguns colegas que inclusive tem uma produção intelectual sobre isso, tá? Para quem se interessa aí, você vai ter lá, desde o Peter Rosset, mas muitos outros, né? Eu falo do Peter porque ele tem uma aproximação com a gente aqui da geografia e tem uma importância muito grande nos trabalhos sobre soberania alimentar a partir da Via Campesina, né? Mas então, assim, e aí a gente vê no cenário, inclusive brasileiro, tá? Então, a gente vê, não é uma discussão apenas, né? Mas é uma perspectiva também que se coloca de resistência, tá? Eu citei aqui o trabalho da professora Denise, tá? Porque eu fiquei muito feliz e muito ansiosa para ler o trabalho, e lá, quando ela vai discutir lá a questão do alimento como mercadoria, ela vai levantar, né, o que muita gente falou agora também nos últimos, sobretudo no último ano, que foi a perspectiva do domínio, né, das grandes corporações transnacionais, do incremento dos ultraprocessados, tá? Não é a Denise que começa com essa discussão, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Se você trabalhar, por exemplo, com a Nestle, né? A Nestle tem vários livros conhecidos, ela tem, inclusive, que a gente gosta muito de trabalhar com ele, que é o Verdade Indigesta, que vai mostrar o papel dessas grandes corporações, que vai falar do lobby dessas grandes corporações, né? E eu acho, obviamente, que na pandemia, eu acho que a gente acenou para isso, porque a gente está aí sendo bombardeado com uma série de informações, por exemplo, sobre a fome no mundo. O Brasil aí, a gente fala muito de insegurança alimentar, né? Na verdade, do meu ponto de vista, né, a gente tem lá os índices para a gente pegar na academia, né, e tem insegurança moderada, insegurança grave. Essa semana está falando sobre isso com meus alunos, né? Para mim é fome, né? Os números aí assustadores, a gente recebeu um monte de resultados de pesquisa aí falando do Brasil no mapa da fome, mas olha, esses números eles são assustadores, mas para mim, mais assustador são as reportagens que essa semana mesmo a gente viu várias delas, né? A fila para receber os ossos, e muitos outros horrores, né? Então, eu acho que a gente tem que investir pesado, continuar investindo pesado de fato no estudo sobre essas corporações agroindustriais alimentares, né? Pensar também, por exemplo, o papel dos supermercados, né? Do setor varejista também, que se impõe, que se coloca, que diz para a gente como que a gente tem que se alimentar, né? Em todos os aspectos, até quando organizam as gôndolas e os setores do supermercado, né? Como o Michael Pollan explica para a gente direitinho, né? Bom, e aí, Felipe, eu acho que o que você fala condiz com essa minha reflexão e com um pouco do que a professora Adriana colocou no final. A professora Adriana, eu tenho uma professora Arimatea,
ele participou de um momento comigo, ele me ensinou um monte de coisa, sabe? Até hoje eu estou aqui pensando na questão dos alimentos marcadores que ele ficou me ensinando, sabe? Porque a gente ficou nessa questão das culturas regionais, o que é a o que é a culinária, a gente consegue falar de uma culinária brasileira, né? Como assim? Como é que a gente pensa? E aí ele foi me explicar, a gente fala, não, mas tem o arroz e o feijão. Ele falou, calma, que o arroz, ele é um alimento marcador. Então, calma, que o arroz, né, a gente fala que está na base da alimentação brasileira, mas a gente tem que falar sobre isso com algum cuidado e, sobretudo, pensando no último quartel do século XX. E aí, por isso, Léo, que a gente tem que ter, de fato, essa preocupação com o que é o alimento raiz mesmo, digamos assim, como é um alimento que traduz a identidade numa perspectiva de fato mesmo, né, como a Ana Érica gosta de falar da cultura alimentar, né. Bom, eu acho que eu estou misturando aqui as coisas, porque tem um monte de informação na minha cabeça, e eu estou tentando me concentrar aqui também no que a Adriana falou, assim, nossa, como que a gente faz? De fato, eu acho que, eu acho até, viu, Adriana, que a gente está muito mais articulado do que alguns anos atrás, né? E eu acho que, do ponto de vista acadêmico, de fato, a gente talvez precise avançar, precise continuar, né, construindo os trabalhos em conjunto com os colegas, né? No Brasil, mais ainda, porque atualmente no Brasil se tenta desarticular tudo se tenta desarticular. Por exemplo, se a gente está preocupado em falar de alimentação saudável, o que se coloca do ponto de vista governamental é desarticular os conselhos que estão preocupados com isso. E os conselhos são uma forma de articulação, porque lá você vai ter o acadêmico, lá você vai ter a sociedade civil, lá você vai ter, entendeu? Então, é uma forma, né? A academia, né? A gente produz ciência, é um trabalho árduo. Eu acho que a gente também tem avançado, por exemplo, na pesquisa, mas aí, com a questão da extensão, acho que é uma possibilidade também da gente caminhar juntos, né? São os trabalhos de extensão. Por isso, lá no núcleo, né, a gente pensou num núcleo que pudesse também trabalhar com a perspectiva da extensão, porque, por exemplo, um dos temas que tem me interessado é a questão da agroecologia, né? Eu vi que o Felipe estava aqui falando, é uma confusão, né, que tentam, de fato, imputar sobre as pessoas. A gente está o tempo todo falando sobre o que é orgânico e falando sobre a precarização do trabalho de quem produz os alimentos, mas a gente não consegue entender que não necessariamente falar de uma produção orgânica é falar de uma produção de fato, onde você está pensando em todo o circuito espacial, você está valorizando o trabalhador, você está pensando num circuito curto, né? Não necessariamente. E como eu tenho me interessado, né, por essa pegada, né, da agroecologia, e aí eu acho que a extensão é fundamental nesse sentido, também a gente resolveu trabalhar com extensão, tá? Então, acho que a gente tem caminhos para encurtar essa distância. Eu sei que exatamente, eu acho que a minha parte de experiência não permite ainda apontar alguns modelos, de repente, mas eu acho que a gente pode, ter alguns caminhos, né? Não sei se eu respondi, gente, eu fico meio assim, misturando as coisas, estou aprendendo. Sim, respondeu, ótimo, é porque a alimentação, ela tem esse viés mesmo, né, multidisciplinar, e são tantos temas interessantes que que convergem, né, que abrem para discussões e pesquisas, como a Silvia colocou aqui, né, no chat. Eu vou colocar aqui, né, ajudar aqui o Léo e a Yara, a fala da Silvia, e depois acho que a gente passa para o Pedro, que também levantou a mão. Vai falar das identidades geográficas? Só a parte aqui que a Silvia colocou, que eu achei bem interessante, né, Léo? Você quer ler? Você está acompanhando? Pode ficar à vontade, tá? Adriana. Uma olhadinha aqui. Mas fique à vontade. Fala aí, Adriana, das identidades geográficas, né? A questão da valorização. Isso, que ela coloca que hoje tem uma discussão, né, que ela acha interessante, que é sobre as identidades geográficas, né, as indicações geográficas de origem, né, então, dos alimentos. Então, você tem aí a questão da valorização, da qualidade do alimento, né, os selos, e aí ela fala do Instituto Nacional de Propriedade, né, e também a gente tem o IFAM, né, que também
traz esse destaque para os alimentos que são tombados como patrimônio, e várias questões importantes, né, que entram dentro desse viés da geografia alimentar. Aí ela traz aqui alguns exemplos, como o café do Vale da Meringueira, em Minas Gerais, né, a chácara de Paraty, no Rio de Janeiro, doces de Pelotas, entre outros. Sim, a Silvia eu conheço a Silvia da UES, né? A gente, digamos assim, fomos contemporâneas, né? Inclusive a Silvia foi recém-aprovada, né, Silvia, na pós-graduação em Geografia, aqui com a gente. Bom, a Silvia é ótima, estudiosa, me deu umas dicas de uns Instagrams bem legais, né, sobre comida, sobre alimentação. Obrigada, viu, Silvia, por ter assistido, né? De repente até foi algo repetitivo para você, mas enfim. Eu acho, viu, Silvia, que o pessoal da gastronomia é que pode falar um pouquinho dessa questão da indicação geográfica. Mas eu tenho algumas questões provocativas sobre isso, né? Uma delas é o Michael Pollan fala muito dele, né? Eu acho que eu estava também, além de ler, ele tem uma produção de documentários muito boa, né? Ele tem um que é o Cooked, né? Até indiquei essa semana para um colega, e aí eles são 4 grandes episódios, né? Ele vai falar, assim, dos elementos da natureza, né? Mas aí vai pegar para falar, por exemplo, só sobre fermentação, vai falar sobre a fermentação ao longo da história, né, da humanidade, é riquíssimo, tá? Mas eu lembrei dele aqui, porque lá no material dele ele fala que os franceses, eles valorizam muito mais também, um tipo de população assim, que valoriza muito mais o que de fato se produz, né? Eu acho que eu lembrei muito assim da questão dos terroirs, né? E aí, eu fico pensando assim, como que duas coisas, tá? Que eu disse que ia ser provocativa. Uma eu penso que hoje, de repente, né, o nicho aí, vou chamar alimentos orgânicos, porque é assim que se coloca enquanto um produto ali que tá, que as pessoas falam muito orgânico, aí eu vou usar aqui, tá? Mas eu prefiro mencionar produtos agroecológicos, tá? Então, assim, nessa pegada dos produtos orgânicos, eu vejo a preocupação com o selo, e aí eu lembro que, há um tempo atrás, nós já discutíamos isso por conta, por exemplo, da produção agrícola de fato, né? Os selos, né, para essas produções, e como os agricultores, sobretudo os agricultores familiares, eles tinham dificuldade de se enquadrar, porque eram pacotes tecnológicos que se colocavam, né, e que muitas vezes a extensão rural, ela não dava conta, ela não dava possibilidade para esse enquadramento, e mesmo que desse, né, era uma produção que estava ali sujeita para além das intempéries naturais, mas também aos anseios de um mercado que entendia tudo aquilo ali, de fato, como um momento de colheita, né? Porque é isso que essas grandes empresas, quer dizer, não tem uma preocupação com todo o processo, com todo o circuito, com tudo aquilo, né, que de fato constitui a vida do produtor e a saúde não só do produtor, mas também dessa produção, né? Então, essa coisa do selo, desde aquele momento, assim, a gente já estabeleceu essas reflexões. Hoje, a gente tem instituições, né, e algumas fundações que elas têm tratado e têm, inclusive, realizado, por exemplo, cursos para que agricultores familiares possam também se inserir nessa perspectiva dos selos, né? Semana passada, eu estava toda envolvida com uma agricultora, estava até entregando cesta agroecológica, gente, foi assim, uma loucura, mas uma das colegas que comprou a cesta falou assim, olha, mas é isso mesmo, às vezes a gente tem que dar uma força, né, a gente tem que sair um pouco aqui da parte intelectual, né, e eu estava de fato, e aí essa produtora, ela falou assim para mim, olha, eu já fiz vários cursos, a minha produção, ela é certificada, mas ela começou a falar, e aí, eu, inclusive, né, já estava aqui fazendo trabalho de campo com ela sem tempo, porque eu estava preocupada com as entregas, mas ela me falou algumas coisas, e a preocupação que ela tinha ali, né, em mostrar para as pessoas, e mostrar para quem estava interessado em consumir o produto, que o produto dela, de fato, era um produto que não estava sendo produzido com
os insumos, agrotóxicos, enfim, né, tudo aquilo que a gente sabe. E aí, ó, a gente já tem esse cenário, né, uma preocupação, por exemplo, maior em dinamizar os circuitos curtos, né, mas ainda é muito pouco. Ainda é muito, assim, quando a gente pensa, né, no que é a condição a alimentar e a possibilidade, assim, das pessoas se alimentarem de maneira geral, sobretudo no Nordeste, pessoal, e aí no Ceará, né, quando você pega, por exemplo, os dados que eu mencionei agora há pouco, é assustador a gente saber que parte considerável das pessoas, por exemplo, que não se alimentam, que passam de fato fome, elas são pessoas que estão em áreas rurais, áreas a priori produtivas, né? Então, quer dizer, como assim as áreas produtivas são áreas em que boa parte das pessoas não tem o que comer? Então, a gente tem que pensar sobre essas questões, né? Quer dizer, por mais que a pequena produção, né, por mais que a gente tenha tido a oportunidade, sobretudo, de pensar a agricultura familiar, e de pensar do ponto de vista das políticas públicas, né, que a gente tenha avançado no cenário, que haja uma resistência, que haja tudo isso que eu valorizo, mas eu acho que ainda falta um caminho muito longo a se percorrer de disputa, de resistência, e o problema é que nós pegamos agora, né, do ponto de vista governamental, a gente pegou um abacaxi, é para usar, né, eu peguei um texto todo que falava assim, comida, depois eu passo para os meus alunos, né, achei super interessante. A gente pegou um abacaxi agora, né, e a situação ficou muito mais delicada, mas a minha provocação é essa, né, assim, até que ponto, de fato, como é que a gente pode pensar essa questão dos selos como algo, de fato, que a sociedade tem uma garantia dessa produção, mas que não seja algo que venha a dificultar, a limitar, a trazer mais complicação para quem está produzindo, né, para quem essa semana dia 28 foi o dia do agricultor, né, para quem de fato dá condição mínima para que a gente possa sobreviver, né. Bom, é isso. O selo muitas vezes encarece, né, professora? Essa questão do selo, na questão dos orgânicos, claro que a gente tem que ter uma confiança e uma garantia, mas até o Felipe Ferreira falou aqui nessa questão dos selos. Dá para tu dar uma olhadinha, Adriana? Coloca a necessidade, né, de obter o selo. O Pedro estava com a mão levantada. Essa questão vamos passar para o selo. Pedro, aí depois a gente volta para o... Sem problema, podem terminar a discussão, para não cortar o assunto no meio, podem terminar a discussão dos selos, sem problema. Ótimo. Então, o Felipe coloca a necessidade de obter certificados que encarece o produto orgânico, que chega nos supermercados, é uma questão também. Ele coloca que acha que conversa com o interesse de difundir alimentos prontos e o ato político, que é ir contra isso, ao saber preparar o próprio alimento e ter referências culturais para isso. Eu acho que foi mais um apontamento, né, que o Felipe fez. Como é, professora? Não deu para entender? Yara? Foi mais uma colocação, né, do Felipe, e que é bem interessante porque existe, como a professora colocou, os produtos agroecológicos, né, que eles são mais acessíveis do que os orgânicos em termos de custos, né? Exatamente por conta de, para ser orgânico, é necessário ter uma certificação. Adriana, cortou um pouquinho quando você falou, desculpa, tá? Não entendi, desculpa, cortou para mim. Não, eu coloquei assim, que essa fala do Felipe é interessante, porque ele chama atenção para a questão dos produtos orgânicos. Então, a gente acaba buscando os agroecológicos que são mais acessíveis, porque na questão dos orgânicos hoje existe essa questão da certificação para ser orgânico, né? E aí encarece muito. A gente, de vez em quando, convida o pessoal do Portal do Orgânico e eles trazem essa questão de quanto é caro para produzir o orgânico, né? E aí eles ficam presos também nessa questão da certificação, do valor que paga para ter o selo, tudo isso. E então fica mais acessível para a população o consumo dos agroecológicos, as feiras agroecológicas, né? Então, que você compra direto dos produtores
e tentam fazer essa comercialização com o produto agroecológico, mas não tem aquele acesso ao supermercado, como o Felipe destaca, né, do orgânico. O orgânico chega no supermercado com preço alto, que não é acessível a todos. Entendi. Lembrando, viu, Adriana, que aí, como a gente tem os estudantes, é importante que se diga que os alimentos agroecológicos, eu os entendo como alimentos orgânicos. É mais ou menos assim, nem todo orgânico, ele é agroecológico. Mas eu entendo o alimento agroecológico, em sua totalidade, no mínimo, né, assim, na sua maioria, ele é um alimento orgânico, tá? A questão do selo é uma outra coisa, e aí eu entendo, né, de fato, né, torna, fica mais caro de fato da produção, se inserir, né, ter o selo também custa um valor, a manutenção do selo custa um valor, tá? Mas é importante que a gente diga isso, né, que quando a gente está falando de alimento agroecológico, a gente está falando de alimento orgânico, tá? Não necessariamente um alimento que tem o selo, mas um alimento que ele, a princípio, ele é um alimento orgânico, sim, tá? Com certeza. Dentro da palavra orgânico, né, já abrange os agroecológicos e vice-versa. Só que para o supermercado é necessário ser. Exato. Acho que o Pedro agora, né, vai falar. Isso, é o Pedro. Pedro, fica à vontade. Obrigado, boa tarde a todos. Queria parabenizar pela palestra. Eu estou um pouquinho distante de vocês, sou de São Paulo, e estou, de fato, encantado com alguns projetos, né? São do mestrado da UFC. Parabenizar a todos, que acho que esses projetos só tendem a tornar a discussão e a área mais relevantes. A minha questão, né, de reflexão é que quando a gente vê as relações, né, geográficas com a alimentação, a gente fala muito em alimento e a relação da globalização, né, difusão desses alimentos, contrariamente às cozinhas de resistência também. A minha reflexão é uma pergunta, na verdade, se já se observa, eu acredito que seja uma discussão aí consequente, mas se já se observa uma discussão, no ponto de vista geográfico ali, no campo do espaço culinário, sobre a relação do território, do ambiente, com as técnicas culinárias e os hábitos de consumo, mais focados nessas técnicas e não só apenas nos alimentos. Eu acredito que seja realmente uma consequência do outro, né? Mas eu não observo muito essas discussões saindo do alimento em si, mas atingindo aí as técnicas e os hábitos de consumo. Não sei se os professores têm alguma referência, algo que já observaram. Sabe, Pedro? Sabe que você me pegou agora? Agora já estou aqui com uma obrigação, já estou curiosa, já estou com vontade. Deixa eu ver se eu entendi bem, inclusive, né? Você chamou até de espaço culinário, né? Assim, e aí você está preocupado para a gente pensar o arsenal, as tecnologias que seria utilizada na produção desses alimentos. Aí, se essa produção, por exemplo, ela caracterizaria um desses espaços, é assim? Isso, professora. Eu acho que o Pedro se referiu também, Pedro, à questão das técnicas culinárias, não foi isso? Das técnicas de preparação, foi isso, Pedro? Eu entendi errado. Isso, porque a gente observa que os alimentos eles são muito difundidos hoje, né? Nós conseguimos observar os alimentos atingindo outros espaços, mas nem sempre a técnica, a forma como se trabalha esse alimento, os hábitos de consumo dele, são os mesmos em todos os lugares. E eu queria saber se existe alguma discussão já em relação a isso, quanto à ligação dessas técnicas e hábitos aos territórios, aos ambientes, né? Entendi. Professora. Pois não, Léo. A gente tem um guia alimentar, né, da população brasileira. Adriana, eu acho que o Pedro está querendo, professora, falando um pouquinho lá da nossa pesquisa, acho que o Pedro está falando daquela questão que a gente disse. Por exemplo, vamos trazer para a lagosta, a captura da lagosta, a forma de preparo, de como se chega essa lagosta, chega no mercado, se isso é comum em todo o Brasil, desde a forma de captura até a questão do preparo, de como ela é oferecida ao grande público, já preparada ou in natura para ser comprada. É isso, Pedro?
Olha, Isso, das técnicas culinárias em si, né? viu, Pedro, você me fez, na verdade, agora, lembrar do material produzido, bem conhecido, né, lá do Câmara Cascudo, né, que as pessoas, inclusive, costumam tratá-lo como um folclorista, né, e não gostava muito, não. Mas sabe aquele material do Câmara Cascudo, a história da alimentação brasileira, super conhecido? E aí ele vai falar um pouco, né, como cada alimento, ele se apresenta, né, ele vai falar um pouco dessa história, inclusive, de cada um desses alimentos. Aí ele vai falar da mandioca, aí vai falar do milho, né, inclusive, também para a Adriana, né, que falou que começa as aulas de culinária, cultura brasileira, né, Adriana? Você fala que traz Ai, Adriana, deve ser muito bacana. Eu acho que, inclusive, de repente, pensar esse mapa para contar um pouco dessa história a partir do Câmara Cascudo também deve ficar um mapa muito interessante, também fica uma espacialização muito interessante, né? A gente usa o Câmara nas nossas referências. Deve ser bacana, né? Porque ele traça, traça essa perspectiva da mandioca e do milho, né, para explicar um pouco da conformação territorial brasileira. E aí, Pedro, eu também pensei no Câmara, e pensei nesses produtos todos, e pensei em como esses produtos são elaborados, porque, por exemplo, quando você pensa na mandioca, né, e você pensa nas farinhas, e na farinha da mandioca, existe uma técnica, uma preparação dessa farinha, tem até os mestres, eu não sei qual que é o nome direito, mas eu acho que é isso, né, são os mestres da farinha, que eles, não é só, inclusive, a questão do preparo, mas a questão do condicionamento, porque esse condicionamento, ele também tem a ver com o sabor e como essa mandioca, e aí isso é uma pegada, se eu não me engano, nordestina, tá? Se eu não me engano, é uma pegada nordestina, porque se usa a folha da mandioca para fazer também esse condicionamento, esse acondicionamento, né? E aí também muitas outras, a Silvia aqui, quando ela fala dos indicadores, como é que ela chama aqui? Ela chama, tem um nome bonito, deixa eu olhar aqui na Silvia. Ela fala nas indicações geográficas, né, dos alimentos, né, e aí ela faz menção também, ela faz menção aqui a alguns produtos e ela vai dizendo, né, mas, por exemplo, como é que é o preparo da cachaça de Paraty? O que é que se usa, de fato, para produzir uma... Quer dizer, é a referência, é aquela indicação do local, mas é porque a técnica que se utiliza, né, e aí também, lembro que o Léo essa semana estava falando do champanhe para mim, não sei se ele lembra, que ele falou dessa coisa do champanhe, né? Essa discussão do champanhe a gente sabe muito bem, isso a gente conhece muito bem, né? No cenário brasileiro, eu acho que a gente tem uma coisa também com os queijos, né? Tem o queijo dos queijos, tem a coisa dos, acho que são os queijos, né? Lá da canastra. O pessoal da gastronomia vai saber me dar outros exemplos, né? Agora, se você me perguntar, assim, alguns estudos mais específicos, talvez o Léo fez uma boa referência. Talvez, por exemplo, aqui a professora Ana Érica ele falou da lagosta e eu lembrei do material da professora Ana Érica, porque a Ana Érica chega à perspectiva gastronômica também, sabe? E também eu sei que tem um material que vai discutir a culinária como cultura, né? E para falar sobre isso, por exemplo, vai falar desde essas preparações acerca, né, desses alimentos provindos do litoral, mas também vai falar de outros tipos de produção. Por exemplo, vai falar lá da panceta do porco que é trabalhada lá por um gastrônomo, por um chefe, que aí é arte no sentido de que aquela produção, ela é uma produção, é como se fosse uma assinatura, entende? Quer dizer, eu posso comer essa panceta em qualquer lugar, mas com a assinatura daquele chefe, com aquelas características e com aquela... Eu acho que o pessoal da gastronomia, de repente, tenha muito mais fundamento, consiga falar disso com muito mais naturalidade. Mas seria uma discussão que seria geográfica também nesse sentido, tá? A Adriana que está falando dos alimentos tradicionais do Nordeste, né? Então, nesse sentido, de fato, por exemplo...
Eu coloquei alguns livros, né, que trazem essa temática, assim, das preparações regionais, destacando as técnicas de preparo, as culturas regionais. Então, além do Câmara Cascudo, a gente tem os alimentos regionais brasileiros, o Guia Alimentar da População Brasileira, os alimentos tradicionais do Nordeste. Esse aqui é do professor José de Arimatea, é? Isso. A gente participou, né, os professores da gastronomia, a maioria participaram dos capítulos. Tá vendo, Pedro? Esse aqui é uma boa. É verdade. Esse aqui que o professor organizou, né? E também tem um artigo. Inclusive, a Nery que eu citei, acho que ela tem um artigo nesse livro aqui também, a Nery Ferreira. Os alimentos tradicionais do Nordeste. Viu? Eu acho que esse aqui, né, Adriana, é aquele material daquele projeto bem bacana, bem ambicioso, que de fato seria algo para o Nordeste, e aí tem aqui no título Nordeste, mas parece que focou muito mais em alguns estados, né? Porque era um projeto mais ambicioso que eu acho que até o professor José de Arimatea pensa em continuar. Esse primeiro é do Ceará e Piauí. Nós tivemos alguns capítulos, os professores da gastronomia participaram com capítulos nesse Alimentos Tradicionais do Nordeste. E o último, que eu acho que é bem interessante, né, é o Biodiversidade Brasileira, Sabores e Aromas, que a gente é um livro de receitas, mas que traz bem essa pegada regional, né, que é do grupo de pesquisa do BFN Nacional, né, e a gente teve a oportunidade de participar, nós aqui da gastronomia, né, eu coordenei aqui no Nordeste, e teve uma publicação muito interessante que vale a pena ser consultada, Biodiversidade Brasileira, Sabores e Aromas, eu vou colocar aqui. Por favor, Adriana, estou dando um Ctrl+C aqui para aqueles que eu não conheço, eu colocar aqui no meu acervo. Obrigada, tá? Prontinho. Bom, nós temos mais alguma colocação, mais alguma... Me diga aí, Léo, você que me convidou. Vou perguntar ao público se vocês têm mais alguma colocação, alguma reflexão a fazer mais sobre o assunto, vocês fiquem à vontade, por gentileza. Eu só queria destacar que essas publicações, elas são todas, podem ser baixadas, né, gratuitamente. Isso. O livro Alimentos Regionais Brasileiros é do Ministério da Saúde, o Guia Alimentar da População Brasileira também, e o Biodiversidade Brasileira, Sabores e Aromas é do Ministério do Meio Ambiente. Então é isso, gente. Então, professora, a gente vai encerrar, né, a palestra e a discussão. Queria agradecer demais a professora Yara por esses momentos, né, essa discussão. Eu acho que isso aqui é um começo de uma discussão, porque essa questão como a alimentação e geografia e alimentação são temas que realmente se cruzam em diversos aspectos. Mas, como foi discutido aqui, muitas vezes, ainda não os grupos ainda não estão formados, assim, os debates ainda não são tão comuns, né? Existe já uma série de trabalhos, mas esses trabalhos vão cada vez mais aumentar, né? O número de pesquisas, o número de professores interessados, o número de trabalhos de teses, e de dissertações, de livros, de capítulos, e de artigos publicados. Eu acho que isso aí é uma coisa que está começando, né? Eu acredito nessa forma, com todas essas características, desde da Silvelene lá, que falou da questão da identidade geográfica, das ideias, né, que é o DOC lá da Europa, a denominação de origem controlada, que aqui no Brasil está chegando. Você falou da Serra da Canastra, da cachaça de Paraty, né, desses aspectos todos de outros produtos, né, que a rapadura de Pindoretama está nessa questão. Tem diversos outros produtos no mundo, no Brasil, falar Brasil, diversos produtos no Brasil que estão atrás dessa identidade geográfica, que de fato já existe, não existe de direito, né? Mas já de fato já existe desde que existe essa questão do desenvolvimento dessa cultura local.
Eu queria também agradecer a professora Adriana por essa oportunidade, né, de ter convidado a professora Yara. Eu que agradeço. Esse assunto tão... Eu fiquei muito feliz, Adriana, pelo convite. Léo, fiquei muito honrada também, tá? Em estabelecer esse diálogo, tá? E, de fato, o Paulo aqui estava me convidando. Eu fiquei feliz também com o convite, né? Eu sei que vocês estão com um programa agora de pós, para a gente, de repente, encaminhar algumas pesquisas, alguns trabalhos, tá? Então, eu estou sempre à disposição, né, lá na geografia. E a gente está aqui nesse formato remoto, essa coisa meio louca, né? Mas logo, logo a gente consegue também conversar um pouco mais pessoalmente. Obrigada para quem ficou aqui com a gente assistindo, tá? E aí eu pus aqui o convite para conhecer um pouquinho mais o trabalho do NUPEGA, tá? Núcleo de Pesquisa e Extensão em Geografia da Alimentação, que eu mencionei durante a minha fala. É isso, boa tarde. Obrigada a todos. Obrigada, professora. Obrigada. Foi assim, um prazer enorme lhe ouvir hoje e a gente torce para que realmente a gente possa ficar cada vez mais próximos, né? Agora aí com o mestrado, o professor Paulo Henrique fez o convite, eu reforço, né? Para a gente fazer essa parceria tão importante nessas discussões, já que a alimentação e o alimento perpassa mesmo por várias áreas, é importante que essas áreas se unam, né? Para enriquecimento da pesquisa. Então, parabéns pela palestra, muito obrigada. Obrigada também ao Léo e a todos os presentes.